Hi, pessoal! Essa é mais uma produção, mais um vídeo do canal Coronavírus, Antônio Schultz, o canal que ajuda você a crescer o senso crítico, a desenvolver o senso crítico, a compreender melhor a produção acadêmica relativamente à pandemia pelo coronavírus, de maneira que você, compreendendo melhor essa publicação, que é em cerca de 50% antagônica, contrastante, você pode melhor se defender, se proteger acerca do coronavírus. E nesse vídeo de hoje eu vou explicar as razões pelas quais eu discordo de uma série de trabalhos que vêm apontando o grupo sanguíneo A como sendo um grupo, os pacientes que apresentam portador desse grupo sanguíneo A, eles seriam mais susceptíveis ou teriam uma menor resistência à Covid-19. Eu lembro para vocês que esse vídeo, que é o terceiro de uma série relativamente aos fatores genéticos relacionados com os grupos sanguíneos ABO na susceptibilidade à Covid-19, nós começamos com um trabalho do professor Zhao, de um grupo de professores chineses, trabalho esse que confirmou os resultados do professor Guilon, em que não somente foi encontrado essa maior susceptibilidade, atribuída essa maior susceptibilidade aos pacientes portadores do grupo sanguíneo A, como também foi identificada uma menor susceptibilidade, uma maior resistência dos pacientes portadores do grupo sanguíneo O. Trabalho esse que um grupo de professores alemães ratificou esses resultados e correlacionou esses resultados com uma alteração polimórfica em um gene associado aos genes responsáveis pelo sistema ABO. Trabalho esse que foi apresentado em vídeo também anterior. De maneira que eu, analisando esses resultados, a meta-análise desses resultados, eu cheguei à conclusão que, especificamente, relativamente a esse grupo sanguíneo A, aos pacientes portadores desse grupo sanguíneo A, apresentando essa maior susceptibilidade poderia ser estatisticamente não significativa, decorrente da meta-análise empregada por esses autores, especialmente esse grupo de professores alemães, aí liderado pelo professor Essinghaus, se não estou enganado, e Frank ou Frauke, não sei corretamente a pronúncia do nome desse professor alemão. Para tanto, eu lembro a vocês que a meta-análise realizada pelo professor Zhao referentemente a esse grupo sanguíneo A, a essa maior susceptibilidade, ela foi de 0,047. Portanto, discretamente abaixo de 0,05 necessária para a comprovação da significância estatística. Entretanto, esse resultado, por estar abaixo de 0,05, ele é considerado estatisticamente significativo, contudo, no limite entre a significância e a não significância. Relativamente ao trabalho desse grupo de professores alemães, eles encontraram uma odds ratio, diga-se de passagem, odds ratio aplicada corretamente nesse trabalho desse grupo de professores alemães, por se tratar de controle de casos, uma odds ratio no valor de 1,45. Ou seja, eles encontraram que, de fato, há um aumento no risco de adquirir Covid-19 por esses pacientes do grupo A. Entretanto, ao revisar a metodologia empregada por esse grupo de professores alemães, eu identifiquei que, considerando que esse trabalho desse grupo de professores alemães, ele
teve como base instituições localizadas, instituições hospitalares localizadas tanto na Espanha como na Itália, ou seja, a amostra foi constituída por pacientes oriundos de diferentes instituições. Essa meta-análise ela deveria ter sido realizada, sob minha óptica, ressalto novamente, com a aferição do efeito randomizado ou aleatório, e não fixo, como os autores realizaram, porquanto essa análise, dessa meta-análise, por meio de um efeito, da análise do efeito fixo, ela desconsidera a variabilidade que, sob a minha óptica, deveria ser considerada. E esse procedimento, essa diferença na metodologia, ela implica, em termos de odds ratio, em 0,30, ou seja, numa diferença de 30% para mais referentemente ao real efeito biológico, que se espera do real efeito biológico. De maneira que, relativamente a esse grupo, a odds ratio, que foi de 1,45, tivesse sido feita com a aferição do efeito randomizado ou aleatório, essa meta-análise cairia para 1,15. Como se sabe, quando a meta-análise apresenta um valor aproximado de 1, ou seja, 1,15, ela é estatisticamente não significativa. Além do que, também foi utilizado um método de correção de um professor italiano, método esse que também reduz, ou melhor dizendo, reduz o erro, mas aumenta a significância estatística, de maneira que muitos resultados que, por meio dessa correção, desse método de correção estatístico, apresentam resultados não significativos, de fato, alguns deles, em decorrência dessa metodologia de correção, são significativos. De maneira que, sob a minha óptica, o grupo sanguíneo A ele não apresentaria uma significância estatística, ao passo que outros grupos, como, por exemplo, o grupo B, que foi identificado pelos autores como não significativo, tendo se empregado esse método de análise do efeito randomizado ou aleatório, por exemplo, o grupo B poderia apresentar resultado estatisticamente significativo. E esse resultado estatisticamente significativo para o grupo B vem ao encontro da ratificação nesse estudo desse grupo de professores alemães referentemente à maior susceptibilidade, maior resistência e menor suscetibilidade dos pacientes do grupo O relativamente à Covid-19, porquanto acredita-se que aqueles pacientes que apresentam no seu plasma, ou seja, na parte líquida do sangue, anticorpos anti-A, tal como no caso do grupo O e do grupo B, poderiam serem, ressalto novamente, menos susceptíveis à Covid-19, em outras palavras, apresentando uma maior resistência. De maneira que eu vou apresentar esses resultados, discutindo esses resultados, especialmente dessa meta-análise, para suportar essa minha opinião de que, referentemente, ressalto novamente aos pacientes do grupo A, essa maior susceptibilidade atribuída, reportada na literatura, pode ser não significativa. Feitas essas considerações acerca da metodologia reportada pelos autores, nós passamos a analisar os resultados
referentemente a esse trabalho. E ao analisarmos os resultados, nós consideramos um dos resultados mais relevantes foi o fato de que a análise do sinal do locus 9Q34.2 ele coincidiu com o sinal do locus relacionado com o sistema sanguíneo ABO. De maneira que foi reportado tanto no resumo introdutório quanto na sessão de resultados, as seguintes observações, as seguintes afirmações, de que o grupo sanguíneo A, ele apresentava por apresentar uma odds ratio maior que 1.45 e no intervalo de confiança inferior de 1.20 e superior de 1.75, os pacientes que apresentavam esse grupo sanguíneo, eles eram mais susceptíveis a adquirir a COVID, o SARS-CoV-2, em cerca de 45%, comparativamente aos pacientes portadores dos outros grupos sanguíneos. Também os autores reportaram que, relativamente aos pacientes portadores do grupo O, essa odds ratio apresentou valor contrário ao constatado em relação ao grupo A, ou seja, um valor de 0,65 com um intervalo de 0,53 a 0,79, determinando uma diminuição do risco desses pacientes, da odds ratio desses pacientes de adquirir a COVID-19, ou seja, os pacientes portadores do grupo sanguíneo O apresentavam em relação aos demais pacientes de outros grupos sanguíneos uma proteção, uma menor susceptibilidade à COVID-19. Entretanto, os autores, ao reportarem esses resultados a meta-análise, ressalta-se que as duas meta-análise referentemente ao grupo A e ao grupo O foram estatisticamente significativa com valor menor que 0,01. Mas ao reportarem esse resultado da odds ratio, da meta-análise, eles omitiram um dado que, sob a minha óptica, é extremamente relevante para se determinar se esse resultado, se essa odds ratio é acurada ou não, qual seja da heterogeneidade. Quando nós constatamos ambos os resultados determinaram uma heterogeneidade de 0, de maneira que os resultados são bastante confiáveis. Feitas essas considerações, eu parti para identificar no corpo do trabalho a meta-análise referentemente a esses resultados. E, estranhamente, eu não constatei no corpo do trabalho qualquer tabela ilustrativa dessa meta-análise. Contudo, havia nos resultados, na discussão, menção a um apêndice, a um sumário, em que, melhor dizendo, sumário não, um suplemento, em que constava essa meta-análise que eu copiei e apresento em tela, em que se constata resultados estatisticamente significativos, ilustrado em azul celeste, porquanto os resultados foram inferiores a 0,01, e os demais resultados não ilustrados em azul celeste, como não significativos. Ao analisar esses resultados, a significância estatística, o teste estatístico, eu constatei que o autor ele fez uma relação
melhor dizendo, uma correção de Bolferroni, se valeu do método de Bolferroni para corrigir esse resultado estatisticamente. De maneira que esse resultado de Bolferroni, ele tem por objetivo reduzir o erro estatístico do tipo 1, ou seja, os falsos positivos. Ou seja, o teste estatístico ele é estatisticamente não significativo e apresenta um resultado como estatisticamente significativo. Contudo, esse teste de Bolferroni, ao corrigir esses resultados, ele gera resultados falsos negativos. Ou seja, o teste é estatisticamente significativo e é apresentado pela análise estatística como não significativo. De maneira que quando a gente constata esses resultados corrigidos por Bolferroni, nós podemos identificar e possivelmente, ou se não identificar, possivelmente inferir que dentre esses resultados estatisticamente não significativos, existem resultados, alguns deles que são resultados estatisticamente significativos e que são apresentados como não significativos, ou seja, resultados falsos negativos. E relativamente a esses resultados, chama atenção aqui um referentemente ao grupo O, em que o resultado foi considerado estatisticamente não significativo, a odds ratio foi de 1,23 e a homogeneidade foi também de 0. De maneira que, considerando que esse resultado seja estatisticamente significativo e constitua um falso negativo, esse resultado ele se oporia a esse valor reportado pelos autores como sendo estatisticamente significativo, porquanto nós teríamos dois resultados contrastantes. Feitas essas considerações, no bojo dessa meta-análise, eu também faço um comentário referentemente, um adendo, referentemente ao fato de que, considerando que esse trabalho, que esse estudo, melhor dizendo, ele foi constituído por estudos de diferentes instituições de dois países, ou seja, não foi de uma instituição em um país e de uma instituição em outro país, não, foi de dois países de vários hospitais, de maneira que eu entendo que no resultado desses trabalhos existe uma variabilidade, de maneira que você, ao realizar a meta-análise sob a égide de um efeito fixo, você desconsidera essa variância, essa variação que existe nos resultados desses diferentes estudos. De maneira que, sob a minha óptica, se esse estudo tivesse sido aferido por meio da odds ratio, porquanto a odds ratio é pertinente nesse trabalho que se trata de controle de casos, mas não pelo efeito fixo, mas pelo efeito randomizado, e considerando que a diferença do fixo para o randomizado é cerca de 0,30, ou seja, de aproximadamente, um pouco para mais, um pouco para menos, de 30%. Basicamente, todas essas odds ratios aqui, elas apresentariam valores decrescidos. E, por exemplo, reduzindo
por exemplo, é um valor estimado, reduzindo 30% de 1,45, daria 1,15, que sob o aspecto de significância estatística, muito próximo de 1 e seria estatisticamente não significativa a odds ratio, favorecendo nem a susceptibilidade, nem a proteção. De maneira que esse resultado, considerando esse efeito randomizado desse grupo A, seria questionável. Contudo, relativamente ao grupo O, esse valor decresceria para 0,35, sem alterar basicamente a conclusão referentemente ao grupo O. De maneira que, a despeito desse resultado referentemente ao grupo A, a susceptibilidade dos pacientes do grupo A vem também ao encontro do trabalho do professor Zhao e colaboradores, que encontrou também um efeito de susceptibilidade referentemente à Covid-19 para pacientes portadores do grupo sanguíneo A. Sob a minha óptica, considerando esse efeito randomizado, tal susceptibilidade poderia não ocorrer. Contudo, relativamente ao grupo O, ressalto, confirmou-se os resultados do professor Zhao e do professor Guillon, que já em 2008 já havia constatado algo semelhante relativamente ao SARS-CoV-1. De maneira que, dando sequência à análise dos resultados, nós apresentamos em tela os resultados referentemente à análise da susceptibilidade entre a presença de alterações em locus gênicos relacionados com a Covid-19, casos severos apresentando falhas respiratórias, em que os autores nos apresentam em tela essa relação entre essas posições gênicas 3P21.31 e 9Q34.2, em que alterações variantes nessas posições, por meio da meta-análise, com análise da odds ratio, com um intervalo de confiança de 95% e apresentando um valor estatístico inferior a 0,01, ou seja, estatisticamente significativo, os autores nos apresentam os resultados dessa meta-análise para pacientes italianos e para pacientes espanhóis, em que em tela são apresentados valores identificados para essa odds ratio, tanto em pacientes espanhóis quanto em italiano, superior a 1, indicando que variantes polimórficas identificadas nessas posições guardariam uma relação com a susceptibilidade à Covid-19 em pacientes graves apresentando falha respiratória. De maneira que os autores apresentam em tela todos os resultados que foram estatisticamente significativos. Contudo, eu faço relativamente a essa meta-análise desenvolvida pelos autores a mesma crítica que fiz quando da relação com a presença das alterações, especificamente nessa posição 9P34.2, relativamente ao locus gênico relacionado com o sistema sanguíneo ABO. Ou seja, considerando que esses resultados foram realizados com uma meta-análise analisando o efeito fixo, eu entendo que se tal meta-análise
tivesse sido realizada ou for realizada analisando efeitos aleatórios, considerando que a população, tanto espanhola quanto a população italiana, é oriunda de mais de um hospitais, ou seja, apresenta uma variabilidade e considerando também que há uma diferença relativamente à meta-análise, relativamente a odds ratio, para mais, elevando esse valor da odds ratio, quando se analisa esse efeito fixo, se procedesse utilizando essa meta-análise por meio da análise do efeito randomizado, tal odds ratio diminuiria de maneira que, relativamente à posição 9q34.2, eu somente questionaria ou apresentaria como possível a identificação de variantes nessa posição relacionada com a severidade dos casos da Covid-19 com falha respiratória somente em pacientes espanhóis. Ressalto que, relativamente à posição 3p21.31, mesmo se utilizando a meta-análise por meio do efeito randomizados, esses resultados ainda permaneceriam estatisticamente significativos. Nesse vídeo nós apresentamos um trabalho dos professores Ellinghaus e Frauke Degenhardt, da Universidade de Kiel, que é um dos trabalhos pioneiros relativamente à associação entre alterações polimórficas envolvendo nucleotídicos em determinadas posições, em determinados locos gênicos relacionados com a severidade da Covid-19, com pacientes apresentando Covid-19, casos graves com falhas respiratórias. Também esses autores, eles proporcionaram relativamente à análise de um locus gênico uma associação também com o sinal, com a sinalização relacionada com o sistema sanguíneo ABO. De maneira que esse estudo ele vem ao encontro de dois outros estudos, um estudo pioneiro do professor Guillon relativamente a influência desses grupos sanguíneos relativamente à suscetibilidade da SARS, da Síndrome Aguda Respiratória do Mediterrâneo pelo SARS-CoV-1, e também do trabalho pioneiro do professor Zhao, relacionando essa suscetibilidade de determinados grupos sanguíneos, uma maior ou menor suscetibilidade, respectivamente, para os grupos A, relacionando com uma maior suscetibilidade para a Covid-19, enquanto que pacientes portadores do grupo sanguíneo O apresentariam uma menor suscetibilidade. Sob a minha óptica, esses autores, Ellinghaus e Frauke Degenhardt, eles confirmaram somente em parte essas constatações, essas afirmações propostas por esses dois professores, Guillon e Ellinghaus e Frauke Degenhardt, porquanto, em decorrência
da meta-análise promovida por esses autores, que sob a minha óptica deveria ter sido realizada com análise dos efeitos aleatórios, dos efeitos randomizados relativamente à população amostral oriunda de diferentes hospitais, tanto na Itália quanto na Espanha, foi analisada por meio de uma meta-análise que considerou esse efeito fixo e desconsiderou essa variabilidade. Também eu ressalto que, em decorrência dos autores tentarem reduzir os erros do tipo 1, ou seja, atribuir uma significância estatística para resultados, para eventos que não apresentam essa significância estatística, os autores, ao se valerem da correção estatística de Bonferroni, sob minha óptica, eles podem ter introduzido erros do tipo falso negativo, ou seja, não há ou melhor dizendo, há uma diferença estatisticamente significativa e os autores apresentam o resultado, esse evento biológico, como não apresentando essa significância estatística. E a propósito disso, eu ressalto que relativamente a esse efeito de falso negativo, considerando que em decorrência dessa correção de Bonferroni ocorre a geração desse tipo de erro do tipo 2, relativamente ao grupo sanguíneo do tipo B, que também apresenta anticorpos anti-A, esse resultado estatisticamente não significativo poderia ser decorrente dessa correção de Bonferroni, de maneira que esse grupo sanguíneo do tipo B, semelhantemente ao grupo sanguíneo do tipo O, também poderia apresentar uma menor susceptibilidade, ou, em outras palavras, um efeito protetor desse grupo sanguíneo, desse anticorpo identificado nesses grupos sanguíneos B e O, de maneira a proporcionar um efeito protetor relativamente à Covid-19 para os pacientes apresentando esse grupo sanguíneo. Contudo, eu ressalto que essas minhas afirmações elas devem ser confirmadas por futuros estudos, não somente essa minha parcial discordância da meta-análise proporcionada pelos autores, como também se confirmar esses resultados que foram obtidos por meio da análise de um efeito fixo por meio de uma meta-análise, se empregando também a análise pelo efeito randomizado para se, de fato, confirmar se essa diferença, que usualmente é maior em meta-análise, na odds ratio, de meta-análise realizadas com o efeito fixo, se confirme relativamente à meta-análise efetuada por meio da análise de efeitos aleatórios, de efeitos randomizados. No mais, um grande abraço e continue se inscrevendo no canal, e eu espero que de fato esse meu vídeo possa ter contribuído para você desenvolver o senso crítico a respeito da literatura acadêmica, seja ela nacional ou internacional, porquanto, ressalto novamente, cerca de 70% a 80% da produção acadêmica, do que é divulgado na mídia acadêmica, é oriunda de países subdesenvolvidos, países emergentes e até mesmo de departamentos de países, de universidades de países desenvolvidos que não possuem uma tradição na pesquisa
acadêmica, e muitos deles são publicados com resultados, por assim dizer, questionáveis. Nesse sentido, eu espero sinceramente que esse meu vídeo possa ter contribuído para você desenvolver o seu senso crítico. No mais, um grande abraço, continuem se inscrevendo no meu canal e comentando, expondo as suas ideias, porque, assim como eu discordo muitas vezes de alguns aspectos da produção acadêmica, quem assiste meus vídeos tem todo o direito de discordar daquilo que eu afirmo.